Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso segundo encontro do Núcleo 3 de Estudos do LEPED. Nosso núcleo trata de gênero, sexualidade, educação, corporalidade e inclusão. Então, nós estamos aqui hoje para falar de um tema muito caro para a maioria de nós aqui e para você que está aí também, com toda certeza, que se trata de gordofobia em escola. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema, porém, antes, eu preciso me apresentar. Eu sou Cláudia Reis, coordenadora do Núcleo 3 aqui do LEPED. Sou uma mulher branca, gorda, tenho cabelos muito curtos, estou utilizando um headphone branco e dourado, tenho óculos de aros lilazes, estou vestindo uma camisa que tem uma figura em homenagem à nossa amada Ana Lu, e que é a capa do livrinho Lute como uma Gordinha, que daqui a pouquinho vocês vão saber do que se trata, tá certo? E é um prazer imenso receber todas, todos e todes por aqui na noite de hoje. Isso aqui vai ser um bate-papo. Para você que está assistindo a gravação, deixa a sua questão aí no chat, que oportunamente a gente pode conversar com você. Mas no dia de hoje, quem tem a chance de estar aqui vai poder bater um grande papo aqui com a Ana Lu, que a gente já já vai apresentar. Mas antes disso, eu queria apresentar quem me ajuda aqui a construir esse grupo de pesquisa, que no caso são Denise Rezende e Vinícius. Fiquem à vontade para se apresentar aí, turma. Boa noite, eu sou Denise Rezende, participo do GC, junto a Cláudia Reis e Vinícius, sou uma mulher branca, estou usando a camisa da capa do Lute como uma Gordinha, em homenagem à nossa mesa de hoje, usando um headphone preto e com fundo de parede branca. Boa noite, eu sou Vinícius Pereira, também faço parte do GC, sou um homem negro e estou vestindo uma blusa laranja. Muito obrigada, queridos, pela apresentação de vocês. Vocês devem ter ouvido que o Vinícius e a Denise se apresentaram como pertencentes ao Laboratório GC. O Laboratório GC é um laboratório em parceria com o Laboratório LEPED, que o LEPED é um laboratório híbrido entre Unirio e rural. A gente mistura tudo. É uma maravilha, porque o LEPED ele nasceu originalmente para tratar de questões relacionadas a crianças especiais e educação especial e educação inclusiva. Porém, com o passar do tempo, a discussão foi ampliando e a ideia de tratar lato sensu sobre inclusão foi incorporando outras questões. Então, a gente tem o núcleo 1, que trata de educação, inclusão e arte, o núcleo 2, que trata especificamente de educação especial, educação inclusiva, e o núcleo 3, que trata de gênero, sexualidade e corporalidade. Fala aí, Denise. É só lembrar que nós somos professores do Colégio Pedro II, onde o laboratório também está vinculado. Isso aí, muito bem. Muito obrigada por me lembrar. Então, o GC é um laboratório de pesquisa do Colégio Pedro II, que está vinculado ao LEPED, que está vinculado à Unirio, à Rural, ao UFRJ. Então, a gente faz aí um pool de encontros, e isso é bem bacana para todos nós aqui que estamos presentes, não é? Hoje a gente conta aqui com um monte de gente amiga, e vou falar um pouquinho da Ana Lu, mas também tem aqui a Rô Gomes, que também participou desse projeto, que a gente vai apresentar uma parte dele aqui hoje. E Bruna Lucila também está aqui, que é outra parceira que também esteve na gênese desse projeto. Então, a gente está aqui cercado de bons amigos e boas amigas para falar desse tema que é muito caro para nós, mas não é porque é caro, porque estamos entre amigos, que seja um tema muito palatável, um tema muito simples e fácil de ser abordado, não é? Então, não podia ter uma pessoa mais adequada para nos ajudar nesse tema do que a Ana Lu. Eu vou falar um pouquinho, Ana Lu, de você,
teoricamente, mas também vou falar um pouquinho de você do coração, tá? Você sabe que protocolo não é muito a minha praia, né? Então, a Ana Lu, ela tem graduação e licenciatura em Educação Artística, em Artes Plásticas, pela Faculdade de Arte do Paraná. Ela concluiu o curso de pós-graduação, mestrado, né, na UERJ, no Instituto de Artes, em Arte e Cultura Contemporânea. É doutoranda, quase doutora, já está nos finalmente, do programa Ensino e Biociência e Saúde da Fiocruz, e temos a grata satisfação de ter a Ana Lu como professora de artes visuais do Colégio Pedro II, atuando atualmente nos anos finais, em São Cristóvão II, e eu acho que você ainda faz parte do Lato Senso, né, Ana Lu? Dos saberes? Saberes e fazeres em artes visuais. Exatamente. Então, essa é a nossa querida Ana Lu, teoricamente e na prática, uma grande amiga, que a discussão sobre gordofobia e corporalidade me trouxe, e, sobretudo, um projeto em comum que ela vai falar do jeitinho dela aí, que foi muito legal, que foi fazer o Lute como uma gordinha, e, publicamente, eu já quero agradecer Denise Rezende, que, à época, estava na coordenação do nosso departamento e que nos proporcionou esse encontro, né? Esse encontro bacana e produtivo. A Denise está ali super fazendo propaganda do livrinho, e aí eu já quero dizer que lá nas nossas redes, né? Lá no Instagram, e eu vou deixar também o link aqui para vocês na descrição desse vídeo, tem o livro para baixar, tem esse livro gratuitamente para baixar, se você quiser acessar, tá bom? Ana Lu, mil obrigados a você. Está nesse momento de entrega de tese que a gente fica desesperado, e mesmo assim você pôde estar aqui conosco. Eu tenho um carinho gigantesco por você, você sabe disso, e, sobretudo, sou sua fã. Sou sua fã como pessoa, como pesquisadora, como artista e como professora. Então, a noite é sua, fique à vontade, vocês também fiquem à vontade para dialogar com a Ana Lu, e vamos embora que esse tema precisa muito ser divulgado, e eu conto com você e com vocês aqui para isso. Muito obrigada, minha amiga. Bom, depois desses elogios todos, né, gente, eu já entro assim toda me sentindo, né, já fiquei à vontade, aí, obrigado, Claudinha, aí, essa admiração aí é recíproca, você tenha certeza disso. Eu me programei para a gente ter mesmo uma conversa, então, principalmente Claudinha e Rô, né, que são autoras do livrinho junto comigo, fiquem à vontade, por favor, para darem seus depoimentos, quando a gente vai falando sobre como é que foi construído e dos resultados que a gente já teve, né, então, assim, gostaria que vocês conversassem tete a tete aí junto comigo, porque foi um trabalho de muita parceria. Deixa eu me descrever, eu sou Ana Lu, sou uma mulher gorda, eu tenho os cabelos, nesse momento, descoloridos, na altura dos ombros, estou usando óculos, uma blusa de alcinha preta e um colar, sou branca, tão branca que, inclusive, sou rosada, e porque eu sou sulista, né, então já é uma parte de mim que eu acho que precisa ser apresentada também, porque, afinal de contas, faz parte da minha história, né, e compõe quem eu sou. Quando me olham, já identificam que eu sou um pouco diferente, assim, a questão física, né, principalmente, assim, quando eu cheguei aqui no Rio, as pessoas sempre vinham falar comigo em inglês, achando que eu era turista, né, que eu era gringa, e se não é pelo visual, quando eu abro a boca, eu continuo com o meu sotaque, mesmo morando há 20 anos no Rio de Janeiro, eu continuo com o meu sotaque praticamente intacto. Então, é muito fácil de identificar. Eu sou mãe também de um rapaz muito bonitinho, de 15 anos, que também me coloca nesse mundo da adolescência outra vez e me faz sempre me repensar, e me repensar também como professora, a gente estava falando isso aqui um pouco antes.
eu gostaria de agradecer tremendamente essa oportunidade, porque o trabalho de pesquisa, ele é tão solitário, né? E durante todos os anos que a gente passa pesquisando, nós e nós mesmos em cima de uma temática, e às vezes esses resultados também não aparecem muito e não atingem outras pessoas, né? Ficam num círculo muito fechado acadêmico. Então, ter a oportunidade de conversar com vocês, e principalmente conversar informalmente sobre essas descobertas que aconteceram na pesquisa, é de suma importância. Quando eu fiz o mestrado na UERJ, em Arte e Cultura Contemporânea, eu fiz uma pesquisa que era sobre as pêsancas, que são aqueles ovos ucranianos que são produzidos até hoje por uma comunidade lá na minha cidade natal, que é Itaiópolis, lá no interior do interior. A pesquisa se chama A Estética Diaspórica e a Dádiva das Pêsancas. Por que eu estou contando isso? Porque, assim, é um assunto muito afetivo para mim e que iniciou principalmente por eu sentir muita saudade da minha terra, né? Uma diferença cultural abrupta de onde eu vim para o Rio de Janeiro, praticamente como se você mudasse de país, né? Uma cultura completamente diferente. Mas eu digo isso porque kamikaze, eu caí no doutorado numa pesquisa completamente diferente, assim, sem ter nenhuma vinculação com a pesquisa anterior. Essa minha pesquisa atual chama Por Entre Vênus Paleolíticas, Rubens Botelho e Artistas Brasileiros Contemporâneos, o discurso imagético gordo como alavanca de representatividade e saúde na escola. Só o título já dá quase um parágrafo, né? Mas é interessante porque, assim, lendo esse título, você sabe exatamente sobre o que se trata a pesquisa, né? Quando eu inicio essa pesquisa, em 2020, eu entro para o doutorado, na semana seguinte acontece a pandemia e o fechamento de tudo, né? E a gente fica enclausurado, enfim, e eu fui fazendo meu doutorado todo online. Mas, buscando na internet referências sobre outras pesquisas gordas e sobre o movimento gordo mesmo nas redes sociais, eu me deparo com o projeto Lute como uma Gorda. E acho muito interessante, então, assim, provavelmente na mesma semana que eu vi esse projeto nas redes sociais, a Rosane, que já tinha trabalhado comigo no campus Tijuca 1, e sabia que eu trabalhava informalmente com ilustração, ela perguntou: Ana, você não está afim, não, de trabalhar com a gente, de fazer a ilustração do material, que é Lute como uma Gordinha? A gente percebeu que tem uma necessidade aí de conversar com as crianças sobre esse assunto. Então, o Lute como uma Gorda tinha um encarte, né, com as informações principais, e o grupo pensava em fazer algo parecido para as crianças. Eu, embora trabalhando no Pedro II também, não conhecia pessoalmente a Cláudia. Ficamos muito tempo só online, até que a gente conseguisse, pudesse se encontrar, né, quando houve um pouco de abertura. E como é que ia ser esse formato do Lute com uma Gordinha? E aí começaram as reuniões online, assim, como é que vamos fazer? Mas será que cabe às crianças ter um material igual o Lute como uma Gorda, que era um material mais informativo, né, mas ele é mais seco, né, no sentido até de se enxugar as informações para caberem, né, no folder. E aí começamos, todas professoras do Fundamental 1, a pensar que a melhor forma seria contar uma história para as crianças, que essa seria a forma de sensibilizá-las e chegar muito mais perto, atingi-las, né? E aí, Claudinha e Rosane escreveram o texto, que é adorável. Quando eu peguei o texto, eu me apaixonei e pensei na
grande responsabilidade que seria fazer uma ilustração para um livrinho com uma temática tão importante e que desse, assim, protagonismo a essa personagem que é uma menina de 9 anos, negra, gorda. Então, assim, que tá ali estampada na camisa das minhas amigas. E, assim, teria que ser alguma coisa de muita sensibilidade, de muito cuidado, não poderia fazer isso de qualquer forma. E aí, eu estava longe da minha família há muito tempo, por causa da pandemia, do fechamento, até que eu consegui ir para lá, assim, né, aquelas coisas de máscara dos pés à cabeça e tal, mas fiquei lá algumas semanas, e lá eu levei algum material muito simples, porque eu achei que eu ia só esboçar, e aí comecei a fazer a ilustração. Eu pensava assim, como é que podia ser essa capa, né, do livrinho? E eu tenho adoração pela obra A Moça com Brinco de Pérola, e amo o filme também. E eu pensei, cara, ela podia ser a moça com brinco de pérola, mas trazida para essa realidade do livrinho. E aí construí a capa, que é ela, assim, mais ou menos com as mesmas cores, enfim, mas com essa característica, cabelo black e tal. Então, Aninha acaba sendo a moça com brinco de pérola. E isso tem um significado muito grande numa questão, principalmente, de representatividade. Porque as crianças que fossem ver essa menina preta e gorda na capa de um livrinho, ela está ocupando a mesma posição de alguém da aristocracia europeia e de uma obra acadêmica. Então, assim, não é só fazer um elogio à obra acadêmica, não é isso, longe disso, mas é você poder relacionar as coisas e colocar essa menina preta e gorda nesse lugar de protagonista, né, trazendo representatividade. E aí eu pensei, bom, a carinha da Aninha já estava criada ali na ilustração. Aí tive um insight, provavelmente desses quando a gente vai ao banheiro, né, que normalmente é onde eu tenho os melhores insights. E pensei, cara, todas as ilustrações poderiam ser baseadas em obras de arte, e não só a capa. E aí eu comecei a dividir o texto na possibilidade de ilustrações, e a gente tinha uma possibilidade mínima, porque não havia dinheiro para fazer, então tinha que ser tudo reduzido. E eu fui trabalhando assim, dividindo, não, esse texto aqui vai até aqui, dá para ter uma ilustração, tal. E aí comecei a fazer pesquisa, lógico que eu fui buscar no meu repertório, né, de imagético, coisas que eu já conhecia e sabia que poderiam dar certo, mas eu tive que fazer uma vasta pesquisa para fazer obras que se parecessem com aquela cena que estava ali, para que eu não fizesse tantas alterações, só as necessárias para inserir a Aninha ali. E aí fui buscando diversos artistas. E uma outra ideia, que eu acho que foi uma grande sacada, foi que, ao lado de cada ilustração, o leitor encontra um QR Code. Denise, você está perfeita, porque ela já vai mostrando tudo. Então, sempre tem um QR Code. E a criança, utilizando o celular, ela vai ser levada nesse hiperlink a alcançar, a poder ver a obra de arte original que deu origem à ilustração. Então, tem várias coisas aí que estão envolvidas, né? Primeiro, você trazer um instrumento que, pelas crianças, é utilizado de uma forma, talvez, muito superficial, dentro daquelas redes sociais e TikToks da vida, e às vezes eles não têm a menor ideia de como fazer uma pesquisa, de como acessar um museu, né? Então, já fazer com que o celular dentro da escola também possa funcionar como um instrumento de aprendizagem. Então, a gente pensou nisso. E também aumentar muito o repertório dessa criança, né? Além de gerar essa questão da representatividade, que são artistas de várias épocas diferentes, vários lugares diferentes. Então, eu acho que
a gente podia começar a ler o livrinho, Cláudia. O que você acha? Você apresenta aí as imagens? Você manda, apresento agora. Me dá 2 minutinhos que eu já boto aqui na tela. Tá, e o que vocês quiserem ir complementando aí, por favor. Enquanto isso, eu vou contar como é que a coisa aconteceu. Depois desse tempo todo de fechamento aí da pandemia, quando as coisas começaram a funcionar e a abrir, houve um encontro. Eu não sei, é encontro do movimento gordo, é isso, Cláudia? Do Rio de Janeiro? Está sem microfone, Cláudia. Desculpa. Eu não sei se foi encontro gordo no Rio de Janeiro. Agora, não sei se foi de movimento gordo. Era uma coisa bem incipiente, né? Que a gente ia começar a pensar sobre isso. O livrinho está para vocês aí? Porque está uma bagunça a minha tela aqui. Tá? Acontecendo, Tá. Ele só está... Você consegue botar para apresentação, por favor? Pois é. Começou aquele inferno, Denise, que eu não consigo fazer... Deixa eu parar de novo, ver se eu consigo agora. Eu não sei o que acontece. Você tem que ir junto com o seu arquivo. Depois que abrir, você vai para o seu arquivo e você vai mexer no seu arquivo. O problema é que ele só compartilha depois que está aberto. Antes disso, eu não consigo ver. Então, aí quando entendeu? Abrir, começou a compartilhar, você vai mexer no arquivo e não no que está apresentando. Vou tentar. Bom, enquanto vão as tentativas aí, contando. E nesse encontro, foi lá na Tijuca, seria a oportunidade, por exemplo, de conhecer pessoalmente Cláudia, a Malu Gimenez, que é quem encabeça o Lute como uma gorda, e eu tive uma ideia, assim, que tudo estava ainda só fotografado, e elas conheciam as ilustrações e tal, mas não havia ainda nenhuma impressão. E eu, um dia antes, fui lá e fiz a impressão das ilustrações e já com o texto, enfim, e levei para esse encontro para que as pessoas pudessem dar uma olhada, e principalmente as autoras. Foi um impacto, né, Ana? Foi então, quando a gente passou a mostrar um livreto, né, que ficou composto, as pessoas se emocionavam muito e liam a história, e assim, era unânime elas afirmando que como seria necessário, como teria sido importante para elas terem acesso a uma literatura desse tipo quando eram crianças. Assim, quanta terapia poderia deixar de ser feita hoje por conta, né, desses motivos, enfim. E nesse dia tinha uma pessoa da AIC, que é uma agência de iniciativas cidadãs de Belo Horizonte, que apaixonou no material e que foi ela que conseguiu fazer essa impressão desses livrinhos para distribuição gratuita, né? Então, foi assim que aconteceu. Me conta uma coisa, melhorou aí? Melhorou? Não. Não, está igual, mas dá para... Não, eu pedi para... Vou levantar a mãozinha aqui, desculpa, Ana Lu, te interromper. As próprias pessoas podem clicar, tem um quadradinho, uma bolinha com um quadradinho, se vocês clicarem, a apresentação, ela toma conta da tela. Ela vai tomar conta da tela. Se a pessoa estiver no laptop, ou se estiver no celular, você também pode aumentar com o screen mesmo, com o dedinho. Nos 3 pontinhos ali embaixo? Não, tem um círculo com um quadradinho. Esse vai transformar a sua tela só na apresentação. E aí você vai parar de ver os participantes, mas vai ver a apresentação de forma maior.
Vê se todo mundo já conseguiu. Mas está dando para ver, gente? Fala aí para gente. Tá sim. Está dando para ver? Tá bom. Então, gente, dando para ver, sim. A ideia Obrigada. é mostrar para vocês esse livrinho, né? Como é que ele está organizado. Mas a gente, até a Cláudia que fez essa apresentação já para outra oportunidade, a gente já tem a obra de arte relacionada. Então, a gente vai passando os slides aí, lendo a historinha. Passou para vocês? Não, né? Não. Eu não sei por que não está passando. Agora Esse passou, Claudinha. Agora passou. Então, eu não posso abrir tudo, infelizmente. Tá. Não tem problema. Então, essa é a obra do Vermeer, A Moça com Brinco de Pérola, que inspirou a capa do livrinho. Podemos ir para outra. Aqui, vamos fazer a leitura, então. Alguém quer ler um trecho da historinha, para não ser só a minha leitura? Só 15 de cada vez, gente, senão fica muito bagunça. Eu posso. Vai lá. Eu vou usar aqui o meu livro físico, porque a idade não me permite mais. Fala, galerinha! Eu sou a Aninha. Tenho 9 anos e adoro nadar, dançar e brincar com meus amigos e minhas BFFs. Então, essa obra é baseada numa obra do Botelho, A Bailarina. Pode continuar, Denise, se tiver afim. Quando me olho no espelho, me acho tão linda, meus olhos parecem jabuticabas, meu cabelo é incrível, todo enroladinho, minha boca tem formato de coração. Então, o interessante também é que as meninas, quando foram escrevendo esse texto, elas, assim, lapidaram tão bem isso, que assim, quanto de autoestima tinha, né, nesse trecho do livro, né, que ela se olhava no espelho e ela se via linda, com esses olhos tão lindos, essa boquinha de coração, e quando nós gordos somos levados a acreditar que nós sempre somos muito feios, porque a gente não está dentro daquele padrão exigido. Então, assim, a cada trecho do livrinho, são questões que vão sendo trabalhadas e quebradas, né? A Rô levantou a mão. Eu levantei porque também em paralelo com as obras de arte, a gente vê que tem representações não padronizadas, né? Não, tanto na Botero como essa imagem, que também é renascentista, Ana? Não, é barroco já. Barroco. Mas mesmo assim, você vê que a mulher não é de uma magreza total, né? Tem lá umas curvinhas e tal. E eu acho que isso também é bem interessante, de mostrar essas também nas obras de arte, figuras não padronizadas, né? Isso. Foi também assim, um ponto que foi considerado na escolha das obras, né? Não só aquelas que se adequassem, mas você trazer o maior número possível de possibilidades visuais, né? E o Rubens tem uma característica interessante, que é a seguinte: ele foi o primeiro artista na história da arte ocidental a se deter e estudar o corpo gordo. Então, assim como Da Vinci tinha feito lá atrás, aqueles grandes estudos de anatomia, o Rubens, no Barroco, ele vai estudar também as dobrinhas, as celulites, a textura da pele, que é diferente. Então, assim, ele se dedica a essa questão da representação dos corpos gordos, mas ele só faz isso nas obras que são mitológicas. E aí ele exagera dessa sensualidade, dessa representação desses corpos, porque, na verdade, ele era um homem de uma vida muito restrita,
mente sã, corpo são, era o que ele levava sempre pela vida dele, e ele era muito religioso. Então, nos retratos reais, enfim, era todo mundo magrinho e sem esses grandes volumes que levavam, incitavam ao pecado. Então, ele tinha essa questão dúbia, né, na obra dele. Alguém vai escolher? Eu continuo ou alguém vai assumir? Vai, Dê, tá bom, vai lá. Eu e minha família mudamos de casa. Essa é muito mais legal que a outra. Tem até piscina. Ela é enorme, mó legal. Mas essa casa é em outro bairro e eu tive que mudar de escola. Cheguei animadona na escola nova. Minha mãe fez um penteado maneiro. Eu estava com um uniforme novinho em folha e ganhei cada material tão bacana. A mãe disse: sua mochila está barriguda de novidades. Quando cheguei, muita gente ficou me olhando. Pensei, aqui vai ser fácil fazer amizade. Achei facinho minha turma e minha professora. Aí, gente, a professora Rosane é uma fofa. Ai, gente, a professora Rosane é uma fofa. Me recebeu com um sorriso enorme e um abraço bem apertadinho. Ela é linda, grande e negra como eu. Então, assim, essa parte do texto, né, tem a questão por exemplo, assim, minha mochila estava barriguda de novidades, quer dizer, assim, é sempre o barriguda visto como pejorativo, né, na linguagem utilizada no cotidiano. E aí, de repente, você dizer que uma mochila está barriguda de novidades é você começar a fazer essa desconstrução da linguagem mesmo, né? E mostrar que o barriguda pode ter aspectos muito positivos e encantadores, né? Então, assim, eu lembro da gente ter falado sobre isso na construção do texto, né? E quando ela também se identifica muito com a professora, né? Veja, ela é grande e negra como eu, ela é linda. Então, assim, essa afirmação, né, essa construção da linguagem, ela vai trazendo, um recurso para ir trazendo resultados, né, nessa transformação. E a obra que chama O Abraço, do Luciano Martins, que é um artista de Florianópolis. Então, eu nem conhecia esse artista, mas buscando por obras que tivessem abraço, por exemplo, eu encontrei a do Klimt, mas tinha a posição, mas era muito romântico, não fazia sentido. Aí, de repente, eu encontro essa obra, e, além de tudo, ela tem esse colorido que chama muito a atenção das crianças, né? Favor dele. Quando fui sentar, achei minha cadeira um pouco apertada, mas me ajeitei com cuidado. Algumas crianças riram. Estranhei um pouco, mas a aula estava tão legal que até esqueci disso. O recreio chegou logo e eu super animada para brincar com as novas colegas e os novos colegas. Mas, para minha surpresa, ninguém quis brincar comigo. Comecei a ficar meio triste. Mesmo assim, brinquei no parquinho, pulei corda. Foi divertido. Mas tinha uma coisa me incomodando. O jeito que as pessoas me olhavam e cochichavam. Pensei, deve ser coisa da minha cabeça. E fui correndo lanchar. Lá na fila do lanche, um menino de outra turma gritou: olha a baleia! Nem vai sobrar merenda pra gente! E a fila toda riu, até as crianças da minha classe.
Esse é um dos trechos, assim, bem dolorosos, né, que começam a ser dolorosos no livrinho, porque ela começa a enfrentar essa realidade de discriminação, né, e preconceito. Então, tem várias coisas que são discutidas ali, assim, são tocadas ali, mas que, assim, a discussão pode ser muito maior, né, e que acontece com, por exemplo, a negação do corpo gordo na escola, porque assim, você não tem absolutamente acessibilidade, você não tem uniformes, você não faz parte do currículo escolar, você não é citado no projeto político-pedagógico, então, assim, você é inexistente, você é negado dentro da escola, né? Então, assim, esse início ali já vem tocar nesse assunto. E essas outras situações, assim, quando nós começamos a conversar para construir o livrinho, a gente pensou muito assim, nas situações que nós já tínhamos enfrentado quando crianças na escola, e aquelas situações que nós víamos até hoje, né? E aí elas foram aparecendo, porque a gente foi dizendo assim, olha, tem o lance da merenda, tem o lance dos esportes, tem o lance de você ser olhado e ter o cochicho o tempo inteiro. Então, assim, eu costumo chamar, e coloco isso na tese também, como corporalidades diversas, né? Em outros momentos também como corpos dissidentes, mas, assim, todo aquele que tem uma corporalidade diversa sabe exatamente do que esse texto está tratando. E aí eu coloco assim, não explicito todas as corporalidades diversas, mas, assim, a gente pode citar várias, né? Um corpo negro é uma corporalidade diversa, um corpo indígena, um corpo trans, um corpo homossexual, um corpo com deficiência, são todos corporalidades diversas. Então, uma coisa muito interessante que acontece com esse livrinho é que não importa se você é ou não uma criança gorda, ou adolescente, ou um adulto gordo que entrou em contato com esse livrinho, você vai se familiarizar com isso e você vai se reconhecer nessa história. Então, isso traz um empoderamento muito grande para esse material, né? Porque ele, embora aborde o corpo gordo, mas ele já está trazendo mais uma questão que é um corpo gordo feminino, que é aquele que sofre sempre maiores agressões, e é um corpo feminino gordo negro, né? Então, só aí a gente já tem, numa questão interseccional, várias características, né? E essa obra, pensei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa relacionada à obra de arte, né? Mas qual que eu vou botar alguém apertadinho numa cadeira, né? Ficava pensando aí, me veio a obra do Kosuth, que é One and Three Chairs, que você tem a cadeira mesmo, concreta, você tem a foto da cadeira, e você tem, aqui não está aparecendo, mas tem do ladinho, tem como se fosse um quadrinho, que é como um verbete de dicionário, dizendo o que é a cadeira, né, o conceito de cadeira. Então, é uma obra conceitual, né, uma das primeiras obras conceituais, e aí, assim, eu até me perguntei, nossa, será que as crianças vão absorver isso e tal? E, cara, tranquilamente, quando a gente trabalhou com eles, aliás, eles absorvem a arte contemporânea com muito mais facilidade do que os adultos, né, que vêm com muito mais amarras. Podemos ir. Ana Lu, posso trazer uma contribuição rapidinha aqui desse? Quer dizer, não precisa ser rapidinha. Não, a gente tem várias histórias sobre todas as telas, porque nós já tivemos a grande oportunidade, eu, Rosane, Ana Lu, Malu Gimenez também, de estar fazendo oficinas com crianças justamente com o livro. Então, a gente já tem um monte de experiência acumulada em conjunto. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa, como as questões identitárias, porque a gente, às vezes, muita gente de escola, né, professor ou qualquer outra pessoa que trabalhe com educação, fica perguntando assim, tá, muito bacana isso que vocês estão falando aí, mas isso aí não tem nada a ver com aprender 2 mais 2, 4, isso não tem nada a ver com aprender conteúdo. Claro que
Eu estou generalizando, tá, gente? Mas eu já escutei muito isso ao longo desse tempo todo que eu trabalho com as perspectivas identitárias na formação dos sujeitos em instituições formais de ensino. E aí é tão profundo o que a Ana Lu traz nessa relação com essas three chairs aí, né, do Kosuth, porque tem muito a ver, inclusive, com o campo semântico, de construção semântica de representação da língua, né? Então, você que está trabalhando com alfabetização, o que esse livrinho teria a ver com isso? Eu não estou ensinando B com A faz Bá, né? Não estou falando desse tipo de construção de formação de alfabetização. Eu estou falando de uma alfabetização, de um letramento que pressupõe uma concepção semântica da vida. E aí a gente vai ter a concepção identitária, tanto como a Ana Lu lindamente já falou aqui, do preto, do indígena, do gordo, da pessoa com deficiência, da pessoa trans, da pessoa de orientação sexual dissidente. Além disso tudo, ela traz concretamente uma possibilidade de discussão semântica. Porque, olha, você tem o verbete da cadeira, você tem a cadeira e você tem uma representação pictográfica da cadeira. Essa sacada de Ana Lu foi simplesmente genial. Alguém levantou a mão e eu não consigo ver quem é. Me ajudem, por favor. Eu já estava com a mão levantada. Deslevantei. Então, Rô, você quer falar? Não, é que eu não tinha abaixado a mão. Tá. Eu esqueci. A Ana Lu e a Cláudia vieram falando de várias coisas interessantes em relação a esse trecho. E a Ana Lu fala desses corpos dissidentes, desses corpos que não são olhados. E, para além do que é visível e falado sobre esse preconceito, né, que a gente vem combatendo, que é o olhar do outro sobre o corpo gordo, sobre o corpo negro, sobre o corpo divergente, né, de todas as maneiras, a gente tem também a discussão aí sobre o espaço físico, o que é não caber, né? Que corpos cabem na escola, que corpos são aceitos na escola. Então, aí, pensando na formação de professores, que é, né, minha praia, a gente precisa discutir também essa questão estrutural, de que corpos são esses que cabem, como é que a gente se prepara para recebê-los. Então, acho que essa também é uma questão que seria interessante marcar, de maravilhosidade dessa construção narrativa. Tem mais gente aí, gente? Eu não vejo. Por favor, me ajudem aí. A Ângela falou que questões... Agora eu não consegui ver. Não, o da Rosângela apagou aqui. Mas a Bruna quer falar. Levantou a mão. Oi, gente. Boa noite. Vocês me ouvem? Sim. Sim. Então, é muito prazeroso estar aqui, ao mesmo tempo que é muito instigante, né, em vários aspectos. E eu senti a necessidade de falar um pouco depois da fala da Denise, me senti muito contemplada com o que ela falou, mas queria também falar um pouco o quanto muito esse livro é revolucionário, né, essa cartilha, né, revolucionária, no sentido que ele está sendo apresentado para crianças, e isso é uma oportunidade que nós, como pessoas gordas, na infância, na escola, que sofremos todo esse processo de não inclusão, não tínhamos, né? E a todo momento, eu acho que a escola reforça não só o não caber, mas também que nós somos errados por ter esse corpo, né? Então, eu acho que isso contribui muito para que
institucionalmente, a escola não classifique a gordofobia enquanto algo que deva ser combatido, né? E sim o sujeito gordo deva ser combatido, né? Então, eu acho que é importante a gente falar sobre a questão do pertencimento, que é essa relação com a cadeira, né? Esse trecho me traz muitos traumas, né? Pessoalmente, mas também pensar, né, em que muitas vezes a pessoa gorda é sinalizada na escola como aquela que tem que modificar o seu corpo, e não como alguém que deva ser incluído, né? Porque muitas vezes o discurso é esse: essa pessoa está doente, né? Então a desumanização vem aí, né? A partir desse discurso da questão da patologização do nosso corpo. Eu queria pontuar isso também, que eu acho que é importante a gente falar, né? Que a escola muitas vezes ela oprime também dessa maneira de fazer com que a gente pense que está errado, que o nosso corpo está errado, né? E que temos que modificá-lo a qualquer custo. É muito importante isso que você falou, Bruna, e até já adianto algumas coisas que eu ia falar lá da pesquisa, mas já trago aqui, que faz sentido. Desculpem quem não conhece o livrinho, que às vezes a gente está cortando aí a historinha, não está indo até o final de uma vez mas só. Mas é bom que segura a turma até o final da história, é isso mesmo, estratégico. Que, assim, eu fiz entrevistas semi-estruturadas com os docentes, um de cada disciplina do campus São Cristóvão, 2. E aí, nessas entrevistas, inclusive era para ser um negócio muito resumido, numa questão diagnóstica, mas os depoimentos que vieram eram tão fortes e era tão necessário utilizá-los que eles acabaram tomando um lugar muito grande da tese. E uma coisa que aparece é sempre assim, o gordo é convencido desde tão cedo de que ele é o errado, porque ele é feio, ele é incapaz, ele é desleixado, que ele se autoculpabiliza. E alguém que acredita que é culpado, ele nunca vai, por exemplo, denunciar a gordofobia dentro da escola. Então, conversando com a servidora responsável pelo CESOP, ela vem me dizer que é o seguinte: olha, as crianças negras, elas vêm e falam sobre o racismo que elas sofreram dentro da escola e elas denunciam. Crianças que têm uma orientação sexual diferente, elas vêm e denunciam, porque são pautas que já estão sendo discutidas há mais tempo também, né? Não só dentro da escola, como na sociedade como um todo. Mas as crianças gordas sofrem gordofobia, mas elas nunca vêm denunciar, porque como é que elas vão denunciar alguma coisa de que elas são culpadas, elas se sentem culpadas, né? Então, isso é uma coisa que apareceu muito, até uma das categorias de análise que apareceram na tese. E outra coisa é quando a gente estava elaborando, né, a história, enfim, a gente sempre tinha o cuidado de pensar como é que esse professor vai trabalhar um material sobre corpos gordos dentro da escola, quando ele também sempre foi levado a acreditar que corpos gordos são doentes, que corpos gordos são culpados porque comem muito, porque não conseguem se controlar, porque não praticam atividade física, enfim, toda aquele contexto que a gente já conhece, né, sobre o que se fala sobre os corpos gordos, porque, assim, esses professores, eles também não têm preparação para falar sobre isso, eles só conhecem o discurso patologizado da história do IMC e da obesidade como doença. Então, quando a gente escreve esse livrinho, eu acho que ele é importante porque o professor que vai trabalhar com essas crianças, ao ler essa historinha, ele já vai compreendendo os outros sentidos, né, que precisam ser trabalhados e entendendo essa história toda de uma outra forma, né? Então, quando a gente pensou nisso, que é uma história que atinge a criança de uma forma, mas atinge também os docentes para trabalhar com essas crianças, assim, prepara-os na própria história, né? Prosseguimos? Por falar na história, vocês lembram como é que ela terminou lá, né?
A gente falou tanta coisa que ela terminou lá triste, porque na fila do lanche chamaram ela de baleia, não é isso? Que não ia sobrar merenda, e a fila riu. Inclusive, os colegas da própria turma riram dela, né? Então, tá nesse ponto aí. Isso aí. Morri de vergonha. Deu muita vontade de chorar, mas engoli o choro. Saí tão chateada que eu nem merendei. Depois do recreio, me animei de novo. Era aula de educação física e eu adorava fazer educação física. A professora Bruna me recebeu super bem. Depois, ela reuniu a turma para um jogo de queimada. Na hora, fiquei super feliz. Mas aí aconteceu uma coisa que me deixou muito triste. Deixa eu contar para vocês o que foi. Essa obra, então, assim, as duas páginas estão juntas, né? Então, assim, esses meninos jogando e ela do ladinho. E a obra é uma obra do Portinari, né? Então, assim, teve só a ideia foi manter o mais próximo possível do original, só modificando as pipas para bolas e colocando a Aninha protagonizando a cena. Foi assim. Quando a professora falou que a gente ia jogar queimada, eu nem acreditei. Era meu jogo favorito. Eu era campeã na outra escola. Mas sabem o que aconteceu? Ninguém me chamou para formar o time. Achei tão estranho. Na outra escola, era engraçado. Tinha até briga. Todo mundo queria campeã aqui no seu time. A professora percebeu e me colocou no time B. As meninas fizeram cara de nojinho. Fiquei triste novamente, mas fui pro jogo. Durante o jogo, uma menina do mesmo time que eu me empurrou tão forte que caí estatelada no chão. Todo mundo riu. E uma menina ainda disse: "Olha a gorda baleia, saco de areia no chão." Eu não aguentei mais e caí no choro. Essa é outra obra do Portinari. E assim, gente, eu, por exemplo, não tem uma história dessas, um momento desses do livrinho que eu não tenha passado na minha infância, na minha vida escolar. Todas essas cenas eu vivi, todas, não escapa uma, é como se estivesse contando uma história. Então, eu acho que por isso que principalmente os adultos gordos que entram em contato com a obra sentem essa identificação absoluta, porque, assim, todas essas cenas, elas se repetem, gente, há décadas. Eu tenho 48 anos, então, assim, quando eu estava eu já tenho 40 anos, mais de 40 anos que eu entrei na escola, e essas cenas ainda se repetem, né? Então, todo gordo se encontra muito quando se envolve com esse livrinho. Denise? Denise está aí ainda? Eu não enxergo. Tá, então eu vou ler por enquanto. Eu leio aqui, pronto. Você, tá? Eu não entendia por que me xingavam de gorda, de baleia, de saco de areia. Eu não entendia por que debochavam de mim. Eu não entendia por que ninguém queria ser meu amigo. Eu fiquei pensando aqui, por que vocês acham que isso aconteceu? Vocês já viram isso acontecer na escola de vocês? Só sei que a professora Bruna deu uma bronca daquelas na turma e disse que não ia permitir gordofobia na aula dela. Gordofobia? Eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra. Só um pouquinho. Professora... Só um pouquinho. Pois não. Eu esqueci, eu já ia falar. Se vocês perceberem, em vários momentos aparecem os nossos nomes
de quem organizou. Então, assim, Bruna é uma das professoras, Rosane é uma das professoras, e aí esses nomes vão aparecendo ao longo da história. A professora Rosane soube do que aconteceu. E na sala, com aquele jeito calminho dela, conversou com a turma. Fez todo mundo olhar para quem estava à sua volta e ver como nós somos diferentes. Falou do nosso tipo de cabelo, da nossa cor de pele, da altura de cada um e de cada uma. Falou até do tamanho dos nossos corpos. Falou também que todo mundo tem que ter direito a se sentir bem e seguro em qualquer lugar. E que gordofobia era um tipo de preconceito. A Maria Luísa se levantou e disse: isso mesmo, prof. Preconceito não está com nada. Abaixa a gordofobia. Aí vem a obra, né? Essa ilustração, ela é baseada numa obra do Robert Indiana, isso, Love, que é uma escultura também, né, e tem telas, aliás, ela tem em várias cores, né, e aí a gente traz o estilo de letra e as cores para colocar a palavra gordofobia em destaque. Eu continuo ou o Denise voltou? Já voltei, amiga. Levei um tombaço, mas nada por Menina, acaso. machucou? Não, a cadeira quebrou. Oh, Jesus amado, minha flor. Quer continuar ou quer que eu continue? Quer que eu continue ou você lê? A Jéssica também levantou e disse alto: Aninha, desculpe a nossa bobeira. Você é muito bem-vinda. E a partir de hoje, todo mundo vai te ajudar nessa parada de acabar com a gordofobia na escola. Eu me animei também e levantei. Sou dessas. E disse: obrigada, gente. Agora sim, estou me sentindo em casa. A turma toda me abraçou. Foi tão gostoso. A professora abriu aquele sorrisão e disse: muito bom, turma. Que tal fazermos um clube para discutir com outros alunos sobre gordofobia? O que vocês acham? Eu vibrei e disse: prof, e se o nosso grupo se chamasse Lute como uma Gordinha? Então foi a vez do Enzo, que também é gordinho, se levantar e lembrar: gente, só as gordinhas não, né? E nós, os gordinhos? Nosso clubinho tem que acolher todo mundo, né, professora? Foi então que Ana Lu trouxe a solução. Então o nome do clubinho pode ser Clubinho contra a Gordofobia e ter esse slogan: lute como uma gordinha, lute como um gordinho. A galera toda aplaudiu e começamos a planejar o novo clubinho. E na sua escola, vocês já viram alguma história parecida com a da Aninha? Que tal chamar os amigos e fazer um clubinho contra a gordofobia? E aí a história termina, essa ilustração é baseada numa obra do Di Cavalcanti. Ela não está aqui, né? Não está. Essa última não tá. Eu engoli. Mas é bom, não, mas é bom que aí as pessoas vão pesquisar, vão lá no QR Code e vão olhar. E aí tem a capa do livrinho ali. É interessante que nas oficinas que nós fizemos, tanto em Belo Horizonte quanto aqui no Rio de Janeiro, quando a gente ia fazendo a leitura com eles, existiam essas perguntas assim: e na sua escola, você já ouviu alguma coisa parecida? As crianças tinham uma participação assim enorme, já levantavam o braço, sim, eu já vi, e aí não falavam só sobre os corpos gordos. Então, eles entenderam exatamente a mensagem, assim, de que, o que é discriminação, o que é preconceito, e eles conseguiam identificar, e alguns diziam: professora, já aconteceu comigo, porque me chamam, eu não me lembro, tinha um que era bem baixinho, outro que era alto, Cláudia, tinha uma história dessa, eu não me lembro exatamente o que era, e aí assim... Dois mineirinhos, né? Isso. Aí um dizendo que um ficava defendendo o outro, e o outro por conta das questões físicas que eram... que debochavam deles através das questões físicas. Então, eles acabaram se unindo, se tornando grandes amigos por se defenderem, né, daquela abordagem. Né?
E nessas oficinas que a gente fez com as crianças, que era do lançamento, na época do lançamento do livrinho, nós tínhamos uma dinâmica que era a seguinte: nós levamos adereços que lembravam as cenas, as ilustrações. Então, a gente ia mostrando as obras para eles e perguntando quem gostaria de dramatizar essa imagem. Então, assim, eles vinham lá para frente, e aí quando era da bailarina, a gente tinha uma sainha de bailarina, tinha não sei o quê, o arquinho com o laço. Quando era da bola, então era um conjunto de crianças que ia lá e ia fazer a cena. E uma coisa que a gente, assim, ficou maravilhada é que, assim, não havia, por exemplo, uma classificação de gênero. Assim, o menino, ele ia fazer o papel da bailarina com toda a naturalidade. Então, assim, a menina branca, magra, ela ia lá e assumia a posição da protagonista, que era gorda e preta. Então, assim, nessas horas eu acredito muito que a humanidade tenha futuro, assim, porque as crianças, elas têm uma abertura para essas questões que é muito mais suave, ela é muito mais leve do que a que nós temos, né, em relação às coisas, porque talvez por serem pequenos, eles ainda não tenham que desconstruir tantos horrores que são impostos, né, à vida da gente. Não sei se vocês querem contar alguma passagem das oficinas, a gente teve tanta coisa boa. A Ana Paula falou aqui no chat, assim, gente, eu fui apelidada pela minha professora na 2ª série de Bolinha. Até hoje aparece gente daquela época que só me chama de Bolinha. E as pessoas não veem, né, Ana? As pessoas não veem nenhum problema com isso, né? Não. E aí, essa questão aí de cair no chão, que a Ana Lu está contando, que aconteceu com a Aninha aí, é isso, né, gente? De ser sacaneado, enfim, isso acontece com todo mundo em algum momento nessa circunstância, infelizmente. Vou contar agora uma coisa, minha irmã deve estar aqui ainda. Quando eu era pequena, ela me chamava de Miss Piga, safada. E, assim, na época, eu não queria ser uma porca, né? Assim, hoje eu tenho maior orgulho, porque eu acho a Miss Piga, assim, a mais maravilhosa, né, dos Muppets. Eu também, eu amo a Miss Pig. E eu, quando eu era criança, minha irmã me chamava de Miss Pig, mas eu tinha horror, porque aí eu achava que eu era uma porca, né, a criança literal ali. Enfim, todos nós temos lembranças, né, mas assim, a Miss Pig era uma coisa carinhosa ainda dentro de casa. Agora, na escola eu era sempre a baleia, né, gente, a baleia, o toicinho, o gordo não tem nome, né, ele só tem os apelidos, assim, então é fácil de se reconhecer, né, nessas histórias todas. Ana Lu, eu queria fazer uma provocação, posso? Mas aí você pode me responder do jeito que você achar melhor. É porque eu fico pensando no seguinte, né, Lu? Tem todo um arcabouço em torno da saúde do corpo gordo, né? Então, indústria voltada para esse corpo gordo, ou melhor, para negar esse corpo gordo. Tem toda uma estrutura organizada de saúde que diz que o nosso corpo é doente só pela existência dele, não precisa fazer nenhum exame. Olhou para um corpo gordo, ele é naturalmente doente. Aí você, Ana Lu Stephan, você vai se meter dentro da Fiocruz. Você vai se meter na meca da saúde no país. Me conta, então, como é que é isso aí? Como é que se aborda saúde e corpo gordo, no caso, na Fiocruz? Pois quando meus amigos souberam, né, os colegas do grupo de pesquisa, enfim, souberam que eu ia apresentar esse projeto para tentar conseguir a vaga no doutorado lá, eles disseram, mas como assim você vai chegar com uma versão que contradiz exatamente tudo que a medicina prega, né? E você tem as pessoas, porque é um doutorado em ensino em biociências e saúde.
Então, você tem as pessoas da saúde ali envolvidas, né? Nessa hora, a gente arruma a carinha para dar para bater, porque você vai brigar com as pessoas que detêm o poder, né, gente? Porque, assim, o conhecimento científico, por favor, não acreditem, não me acreditem negacionista, não é absolutamente nada a ver com isso. Mas o conhecimento científico, e principalmente conhecimento médico, ele é tido como uma verdade inabalável. Quando a gente sabe que essas verdades, ao longo da história, elas vão se transformando a cada período, assim que novas descobertas vão acontecendo. Mas é muito... Tá sem microfone, Cláudia. Desculpa, perdão de interromper, mas na gênese do conhecimento científico está justamente essa dialética, né? Ou seja, ele é aquele conhecimento tido como mais adequado até que um novo desfaça esse paradigma. Então, a gente, às vezes, fica grudado lá em 1900 e Guaraná com rolha, numa concepção que nos acomodou ali, né, por uma série de fatores, e aí não consegue enxergar, inclusive, o que avançou na ciência. Porque quando a gente está falando de campo de pesquisa científica de corpos gordos, a gente está falando de avanço científico, de coisas que já foram pensadas de uma forma e que hoje a gente está pensando de outra. Inclusive o próprio IMC, se eu estiver falando besteira, Bruna, Rosane, quem já pesquisa também há um tempo aí sobre o tema, por favor, me corrija. Mas são coisas que a gente vem superando em termos de avanço científico, não é isso? Fala aí, Rô. Não, é uma coisa que eu quero salientar com relação a isso, reforçando isso aí que você está falando, né, Cláudia, de que há realmente, no decorrer, né, do tempo e tal, formulações que antes eram inquestionáveis vão sendo discutidas, revistas e até sendo colocadas de outra forma, né? E aí, para reforçar um pouco isso, a Margaret Hago, ela fala muito de um pesquisador cientista, né, que era o tal do Lombroso, que associava o corpo, que era o corpo dissidente, que era das prostitutas, né, com características físicas, né? E como isso hoje, a gente lendo, né, o que ele escreve, o que ele escreveu e tal, como a gente acha isso absurdo. Mas na época, lá no início do século XX e tal, as pessoas realmente acreditavam que mulheres com tendências à prostituição tinham o corpo XYZ. Então, isso, se você se aplicar com relação aos corpos dissidentes e aos corpos gordos, eu vejo muita similaridade, né? De que sempre colocam os corpos gordos e tal, com essas características negativas de lassidão, preguiça, doença e até a questão de falta de limpeza, né? De ser sujo e tal. Ou seja, isso é muito parecido com o que o Lombroso fazia e que os eugenistas faziam também no início do século XX, né? Isso não foi ultrapassado? Por que não se pode ultrapassar? Pode falar. Não, desculpa. Inclusive, a turma que está aqui, que pesquisa a questão do corpo deficiente, a gente também teve uma série de negacionismos relacionados ao corpo com alguma necessidade especial, com alguma deficiência física, que eram, inclusive, trancafiados nos seus espaços privados e que não tinham, inclusive, acesso ao público. Não é isso, Rosângela? Rosângela Cabral está aqui e é uma pesquisadora bastante importante na área, e eles não tinham, não é isso não, Rosângela? Não tinham nem acesso ao espaço público. Isso não modificou? Fala aí, Rosângela. E são questões assim
como vocês estão falando sobre gordofobia, eu estou assim, sempre levando para o meu lado, pro lado da pessoa com deficiência, que é a questão da interseccionalidade, porque imagina só, uma pessoa gorda, negra, com deficiência, numa escola. E isso a gente vê muito latente, mais no ensino fundamental. Eu trabalho numa creche, então os pequenininhos não têm essa questão de preconceito, porque isso aí é arraigado desde a família, vai sendo trazido desde a família. E as pessoas com deficiência, que no caso é a minha praia, elas são segregadas no ambiente educacional, tanto na questão escolar, quanto na questão de secretaria de educação. Porque a gente percebe muito isso, eu vivo muito isso no município que eu trabalho, por questões assim, eu vejo como se eles tivessem uma pena dessas pessoas, coitada dessas pessoas. Então, do jeito que eles pensam nessa pessoa com deficiência, eles vão pensar na pessoa gorda, e como vocês estavam falando, o mobiliário realmente não existe. Eu trabalho numa creche com mesinhas de 4 cadeiras, pequenas. Se chegar uma criança lá, cadeirante, uma criança gorda, não vão caber nessa mesinha. Não tem acessibilidade para nenhum tipo de corpo. E é uma questão assim de legislação que a gente tem que ver, a gente tem que buscar políticas públicas que realmente pensem nisso, nessa questão de acessibilidade para todos os tipos, para todas as pessoas, independente de quem sejam. Isso tem muito falando na minha pesquisa também, na minha tese, que eu defendi há pouco tempo, que fala muito sobre isso, que eu falo dessa questão de inclusão em educação. Que inclusão em educação, a gente não é somente a inclusão da pessoa com deficiência, mas a inclusão de todos, todas e todos em qualquer ambiente. Maravilha, Rosa. A Denise, acho que queria contribuir, né, Denise? Esse meu acidente doméstico me fez pensar em uma outra questão que eu acho que vale, né, trazer aqui, que é a questão do mercado, né, que tem a ver com as nossas preocupações de interseccionalidade, com a questão da classe, né, com a questão social. Todos os produtos que são feitos para os gordos são mais caros. Essa cadeira que eu comprei custou 2 vezes o preço da cadeira para uma pessoa magra. E mesmo assim, ela me derrubou. Mas eu me levantei e estou aqui. Mas isso é uma coisa que a gente também precisa discutir, né? Quem é que tem acesso? E assim, e quando as escolas e as instituições elas vão fazer como é que chama para fazer as compras? A licitação. A licitação, elas precisam pensar nisso. Não é o preço, é a qualidade do produto, porque isso vai colocar em risco ou em desconforto aqueles sujeitos, ou fazer licitações diferenciadas. Eu sei que eu fugi um pouco, mas é que esse meu tombo me deu uma degringolada aqui, mas eu estou no tema, eu estou junto. Mas tô bem, eu gente. Acho que a gente pode pedir. Que bom, que bom. Eu acho que a gente pode pedir para a Ana Lu, assim, se você pensou sobre isso ou não, Ana Lu, fica à vontade, mas é para falar esse papel que a pressão estética acaba imprimindo nas relações, inclusive de educação. Porque a gente não é ingênuo aqui de achar que o mercado capitalista não está com todos os seus tentáculos no nosso currículo, né? Ele está ali, de alguma forma, ordenando os nossos sonhos, ordenando nossas possibilidades de conquista e etc. e tal. Pelo menos na minha concepção, eu penso que essa influência é direta. Você, pensando aí na pesquisa, nessa relação com os professores, com os estudantes, você viu um pouco sobre isso, essa discussão do mercado, essa discussão dessa mão ideológica, capitalista, construindo essas relações, ou não foi a tua intenção pesquisar isso?
quando você me deu a provocadinha lá atrás, eu fui deixando as pessoas falarem também, porque tudo estava fazendo parte, né, dessa discussão, mas eu queria frisar uma coisa, que assim, quando você fala em mercado, e era exatamente o que eu ia falar, que foi o início do capitalismo, e como é que o corpo gordo passa a ser visto a partir daí. Então, assim, na tese eu venho fazendo um levantamento que eu vou brincando com as imagens, né, dos corpos gordos, essas representações ao longo da história da arte ocidental, a princípio, e trazendo as questões históricas, sociológicas, enfim. Então, na Idade Média, você tem uma visão sobre o corpo gordo que ela é dual, porque ao mesmo tempo que o corpo gordo está relacionado... Perdão te interromper, você quer que eu coloque aquelas imagens ou não é necessário? Ainda não, só quero dar uma respondida aí a gente já volta. Esse corpo gordo, ele era um sinal de status social, porque, afinal de contas, numa época de muita fome, né, e doenças e pragas, enfim, você ter um corpo gordo, isso era um sinal de ascensão social. E também estava muito relacionado à questão, pela dualidade, estava relacionado ao pecado, porque você tinha já na igreja, com Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, a ideia de que você precisava viver uma vida de restrição. Então, um gordo, e eu falo isso na tese, ele traz na sua visualidade a amostra dos pecados. Então, e dos pecados capitais que começam a existir exatamente na Idade Média, né? Eles não são bíblicos, eles aparecem depois. Então, quando uma mulher, que já é o símbolo do pecado para a igreja, né, de qualquer forma, mas ela vem com o seu excesso de carnes, a sua voluptuosidade, ela incita ao prazer, né? E esse pecado relacionado à sexualidade. Mas há também o pecado da gula, porque se você tem um corpo gordo, é porque você come muito, é mais um pecado. Junto com isso, você já tem a história da preguiça, que é outro pecado capital. Então, assim, na Idade Média, você não tem uma visão destrutiva do gordo, mas você já tem essa dualidade. Ele é aquele que tem uma ascensão social, ele tem um status social, por isso ele é gordo, mas, ao mesmo tempo, ele está relacionado ao pecado, e a igreja prega a constrição, né? Mas até aí você vem num jogo de certo equilíbrio, você não tem ainda um preconceito arrasador e uma discriminação arrasadora. Só que logo em seguida, com o advento da praga do capitalismo, eu, assim, nem puxando brasa, né, para nenhuma sardinha, mas essa praga do capitalismo mesmo, ela vem, e aí o Foucault fala muito sobre isso, né, sobre a docilização dos corpos e sobre todas essas disciplinas que passam a acontecer, né, na escola, nos presídios, nos hospitais, né, todas essas instituições que não existiam e passam a existir para docilizar esses corpos exatamente para que eles passem a ser produtivos. E um gordo não é considerado tão produtivo, porque aí você também tem uma questão que é comparativa entre a máquina, porque aí você já começa a vir também com o desenvolvimento industrial. Então, a máquina queima tanto de energia para produzir tanto, e um corpo produtivo também queima tanto de energia para produzir bens, né? E aí o corpo gordo, ele não queima o tanto que ele devia queimar. Então, assim, vem toda uma história, e aí o capitalismo é realmente arrasador para os corpos gordos, porque e isso aí você vem estendendo até os nossos dias, porque, assim, para um indivíduo ele ser
cidadão, né, ele se colocar, ele precisa ser o quê? Produtivo e precisa consumir. Então, ele precisa produzir e consumir. O corpo gordo nem sempre é visto como um corpo produtivo. Então, ali ele já sofre uma exclusão. E ele é retirado da possibilidade de consumo também, porque agora esse mercado plus size está acontecendo, né? Mas mesmo assim, se você for pensar que um corpo gordo nem sempre tem acesso ao emprego, à possibilidade de produzir, logo ele não tem como consumir. E aí ele é completamente excluído, né? Então, assim, esse jogo capitalista e esse jogo mercadológico, ele só vai criando uma engrenagem cada vez maior e movimentando muito mais coisas. E aí a gente pode entrar em discussões, por exemplo, como o mercado da cirurgia bariátrica, o mercado farmacológico das 1.001 possibilidades de emagrecimento que são prometidas através de medicações, dos tratamentos estéticos. E aí isso atinge não só os corpos gordos, mas todos os corpos que acabam querendo ser sempre um padrão, né? Então, hoje você tem as caras das mulheres, e não só das mulheres, digo dos homens também, praticamente todas iguais, porque são os mesmos procedimentos, que aumentam os lábios, que jogam a sobrancelha lá em cima, que dão um up na bochecha, e aí você vai olhar, as pessoas estão todas iguais, e elas gastam, esse mercado, ele gera fortunas, e ninguém vai abrir mão desse mercado. Então, assim, como é que eu vou aceitar... Ana Lu, desculpa a interrupção, a Rô também quer falar, mas desculpa a interrupção. Eu fico imaginando para você, que é da arte, né, a Davidson também que está aqui, que é da arte, eu fico imaginando, você ouviu o termo harmonização para esse tipo de procedimento estético, né? É doloroso. Né? A harmonização facial, é isso que deixa todo mundo pasteurizado com a mesma cara de boneco Ken da Barbie, né? Exatamente. Eu costumo chamar de demonização facial, não mais de harmonização, né? Quem que queria falar? Rô, né? Sou eu. Não, porque quando você trata dessa questão do capitalismo e como isso, nesse sistema, né, de consumo, produção e tal, e essa relação com as corporalidades gordas, como esse preconceito ficou escancarado na tragédia do Rio Grande do Sul. No sentido de que as pessoas não gordas conseguiam doações de roupas, mas as pessoas gordas não. Então precisou a Vivi e outras pessoas lá em Porto Alegre, que até hoje, né, tá nessa luta de pedir as doações de roupas grandes para pessoas gordas, porque as pessoas não tinham o que vestir. E por que isso acontece? Porque não se faz roupa para gordo, porque o que se faz de roupa para gordo é muito caro. Então, quando a situação foi uma situação de crise, aí você viu, realmente há um problema sério dentro da nossa sociedade com relação à produção e consumo que tem relação direta com a gordofobia. Isso ficou claro, ficou evidente. Então, assim, essa luta, voltando também lá ao que a primeira provocação, então, assim, essa luta, ela é contra um discurso médico que é considerado como indiscutível, porque há essa questão de poder, sempre houve, né, da classe médica sobre a população, né, e aí a gente tem inúmeras pesquisas em relação a isso,
E você luta contra esse discurso médico e você luta contra um mercado que também não está desvencilhado desse discurso médico. Então, assim, é uma coisa tão grande e tão complexa que você é como se você não visse nenhuma possibilidade de saída dessa história toda, né? Porque é essa grande engrenagem que vai moendo a todos, né? Assim, eu lembro mesmo de um moinho, né? Que vai pegando as sementes e vai triturando, e é mais ou menos a isso que os corpos gordos e outros corpos dissidentes são submetidos, né? Agora, eu não deixo de ter esperança, de certa forma, porque, assim, quando eu vejo crianças lendo esse livrinho e dando os depoimentos, e os adultos também, a gente vê que, assim, existe uma possibilidade, ela é pequena, ela é difícil, ela é demorada, mas ela pode ir acontecendo se a gente for trabalhando principalmente com essas gerações mais jovens, né? E aí, assim, você ter lugares em que os corpos gordos apareçam, e isso é representatividade, e isso é essencial. Quando eu era criança, mais jovem, eu só via na televisão, por exemplo, corpos gordos como como é que é aquela personagem que explodiu de tanto comer, a Dona Redonda? Maria então, assim, Gorda. Era a Dona Redonda. Dona Redonda. Dona Redonda. Era o gordo e o magro, e sempre quem era o idiota era o gordo, claro, e não o magro, né? Então, assim, essas eram as representações. Então, assim, sempre na pilhéria, sempre sendo o motivo das piadas, né? Então, esse protagonismo que é dado não só nesse livrinho, e aí eu peço licença aqui para citar a série Bridgerton, que eu fui assistir porque eu vi uma postagem sobre uma personagem gorda, né? Não quero trazer isso para a discussão de cada detalhe, mas é uma protagonista romântica gorda. A gente não costuma ver esse tipo de personagem. Então, assim, ela não foi criada como um personagem gordo. Ela era uma protagonista romântica gorda. Então, assim, foi a primeira vez que eu vi isso numa obra de tanto sucesso quanto está sendo Bridgerton, né? Outra coisa, passou uma novela, eu sou muito ruim de lembrar nome, gente, mas era uma novela que tinha as 4 amigas, e tinha um irmão que tinha morrido, não sei o quê, e tinha a filha de uma delas, que era uma advogada gorda, mas ela não fazia um papel de gorda, ela fazia a personagem dela, e ela tinha um rapaz que era apaixonado por ela. Então, assim, na minha infância e juventude, eu absolutamente não vi nada parecido, só o contrário. Então, assim, aos poucos, essas coisas vêm aparecendo e elas têm uma significância muito grande para que isso possa ir sendo transformado aos poucos. Não é do dia para a noite, né? Eu tinha um professor de história que dizia assim, ó, levem isso com vocês, meus alunos, principalmente sendo professores. Vocês precisam aprender a ter paciência histórica, porque as lutas de hoje, vocês não vão ver o resultado delas em vida. Assim, quem vai sentir são seus filhos e seus netos. Não quero ser poliana nessa história, mas essas modificações, elas acontecem com muito vagar, principalmente quando você tem uma luta desse tamanho para ser encarada, né? Aqui, ó, This Is Us também tem uma personagem assim, exato. Então, assim, a gente já tem algumas... O Drop Dead Diva também. A protagonista é uma mulher gorda. Ah, legal, não conheço. Que é uma advogada... É bem interessante. Fazer uma análise dessa série é uma coisa bem interessante. A série começa com uma modelo magra e tal, papapá, totalmente padrão, morrendo e indo encarnar no
num corpo de uma mulher gorda que era uma advogada. Sensacional. E aí ela tem que viver com uma mulher gorda. Só que assim, conforme a série vai se desenvolvendo, a coisa vai se naturalizando, entendeu? Então ela é a protagonista, mas ela não vai ser a mulher gorda que quer emagrecer, que quer não sei o quê, que está sofrendo, né? Não, a vida dela vai. É uma série de comédia, mas que também tem romance e tal. E são várias temporadas ela vivendo lá aquela vida dela de advogada e tal, com aquele pensamento de perua, assim, de patricinha. Isso é muito legal. Eu acho muito interessante essa série, muito interessante mesmo. É isso. E aí, Ana, assim, eu acho que a gente podia tentar já fazer uma síntese um pouquinho do que você já trouxe um monte de spoiler do que a gente vai poder ler na sua tese em breve, e certamente vai estar aí nas publicações, quem sabe vira livro também, que seria bastante bacana, né, Bruna? Ó, já tem tese da Bruna para a gente daqui a pouco estar lendo também, tese da Ana Lu sobre esses temas de gordofobia e escola, não é? Então, tem mais elementos que você gostaria de trazer nesse exercício mesmo, de falar um pouco sobre o extrato das coisas que você descobriu, porque você descobriu um monte de coisa, mas assim, o extrato das coisas que você descobriu nessas andanças, nessas reflexões e, sobretudo, nessa troca com a escola, né? Questões que você acha que seriam sinalizadores bacanas para o nosso grupo, para o público que está aí assistindo a gravação no YouTube, e que você gostaria de deixar umas pérolas aí para a turma pensar. Você queria fazer essa contribuição? Eu não sei, Cláudia, se seria interessante mostrar as imagens, pelo menos que eu trabalhei. Eu acho. Não vai dar tempo de mostrar e falar sobre tudo, porque ainda bem o papo foi bom, fluiu e todo mundo participou. Não vai dar tempo de mostrar tudo que eu trouxe, né? Porque eu me programei para mais coisas se houvesse tempo. Mas eu acho interessante que as pessoas conheçam pelo menos a curadoria que eu faço, e é um dos conceitos que eu construo na tese, que é uma curadoria artístico-pedagógica gorda. E ela se difere, por exemplo, de uma curadoria artística ou só de uma curadoria educativa, porque, por exemplo, assim, a curadoria, o que é? É quando você tem um profissional das artes que faz a curadoria, ele escolhe as obras, a forma como elas vão ser apresentadas numa exposição. A curadoria educativa é normalmente do setor educativo desses centros culturais, desses museus, né, onde esses grupos vão estar diretamente com as obras, enfim. E eu trago esse termo, esse conceito, curadoria artístico-pedagógica gorda, pensando no seguinte: eu tenho o arte educador, que ele é alguém que, como o bricolé do Lévi-Strauss, ele passa a vida coletando coisas, coletando imagens, coletando obras que possam lhe servir, e isso é muito comum entre os professores, desde a garrafa PET até as obras de arte, né? Isso é uma história muito nossa, né? De como a gente se comporta. E essa curadoria artístico-pedagógica gorda, ela está relacionada com várias questões, que são as escolhas políticas desse profissional, desse arte educador, o posicionamento dele em relação aos corpos dissidentes, as escolhas que ele vai fazendo, se por obras acadêmicas, se por outras obras, outros tipos de manifestações artísticas. Então, todo esse apanhado, essa curadoria é feita espelhando
quem é esse arte educador. E quando ela é uma curadoria artístico-pedagógica gorda, é quando ela, assim, eu fui a curadora, no caso, que fui buscar entre as obras de arte, e isso não é um levantamento de todas as representações, então por isso que eu chamo de curadoria, porque eu vou pensar aquelas obras que foram interessantes para trabalhar com os alunos numa pesquisação que aconteceu dentro da escola. O outro conceito que eu trabalho é do corpo gordo imagético. E esse corpo gordo imagético é o seguinte, é uma visualidade que dá protagonismo ao corpo gordo, ele dá reconhecimento, ele dá visibilidade e ele dá humanidade a esses corpos gordos através da representação visual. Então, assim, sustentar uma presença desses corpos gordos com dignidade, onde? Em todos os ambientes visuais, nas vitrines das lojas, na publicidade, na televisão, no cinema, no teatro, na dança, nas artes visuais, enfim, em toda a cultura visual, né, que esse corpo gordo imagético, ele seja visto com dignidade e não mais relacionado a todos aqueles estereótipos de gordo, feio, incapaz, pecador, doente, enfim, que isso seja transformado. Então, eu quero mostrar para vocês, pode passar para a primeira imagem, Claudinha, por favor. Tentar ser bem breve, tá? Essa obra, então, assim, para mim é muito significativa, porque, assim, a primeira representação escultórica de uma mulher na humanidade, é uma mulher gorda. E em nenhum momento, assim, lógico, todos os teóricos, eles lançam hipóteses, né, umas mais acertadas, outras menos, enfim, sobre a função dessa estatueta, enfim, mas todos eles falam sobre um posicionamento positivo em relação a essa imagem. Quer dizer, ela é voluptuosa, ela está relacionada com a fertilidade e com a fecundidade, então, assim, ter essa representação sendo trabalhada com os estudantes, assim, a primeira representação é a de uma mulher gorda, é muito significativo, né? Eu não vou ficar falando muito de cada uma, senão eu vou estourar o tempo. Quero ser rápida para a gente ainda poder conversar um pouquinho. A gente queria ficar te ouvindo até amanhã de manhã, porque é muita coisa bacana. Né? O Rubens, então, é aquele artista que eu falei para vocês, que ele estuda muito esse corpo gordo, né? E eu trabalho outras obras também, mas eu pensei uma de cada artista, que é para eu poder detalhar essas obras, né, na tese. O julgamento de pares é o seguinte, ele foi desafiado a escolher a mulher mais bela. E o interessante é que essas mulheres, elas não são aqui gordas maiores, mas elas são mulheres gordas, se a gente olhar com o olhar padronizado contemporâneo. Então, assim, mostrar para os alunos e contar essa história mitológica sobre a escolha da mulher mais bonita entre 3 mulheres gordas é muito significativo, né? Então, a escolha dessa obra aí. Século XVII, né? Aí, Botelho, né, que é um artista sul-americano, morreu, não tem tanto tempo assim, ele trabalhou até ficar bem velhinho, né? Ele era o artista que, vivo, tinha feito mais exposições ao redor do mundo, né? Então, é bem importante. E eu escolho essa obra, Adão e Eva, porque eu acho muito interessante você pegar um mito ocidental da origem, né, da humanidade, tratando de pessoas gordas, né? Então, assim, quer dizer, você sempre tem aquela imagem de Adão e Eva brancos, né, muito magros, então, europeus, e aí você vê claramente que eles são
ameríndios, né, praticamente, assim, porque tem toda a característica, né, e Botero era colombiano, então acho muito significativo trazer essa obra também. As bonecas Carajá, essa em especial, ela é assim, ele é dividido entre os antigos, as esculturas antigas e as modernas, né? Essa é uma das antigas, então, assim, você vê que é um corpo entre os indígenas, né, representado como um corpo gordo, e vocês veem essa barriga que tem ali, ela é chamada prega ventral, e ela é que determina que essa escultura é uma mulher. E aí é muito interessante perceber que é o seguinte, entre as mulheres Carajá, ter essa prega ventral, e principalmente porque ela acaba aparecendo mais por causa da tira que elas usam, né, para se enfeitar nos rituais, então ela aperta um pouquinho abaixo da barriga, a barriguinha fica mais saliente, isso para elas compõe um padrão de beleza, né? Então, trazer todas essas discussões, né, com os estudantes é muito importante. Depois tem as meninas brasileiras, da Eliane Kertész, que fica numa praça em Salvador, né? Elas representam uma portuguesa, uma negra, africana e uma indígena, e cada uma delas olha para o seu lugar de origem. Então, a portuguesa está voltada para Portugal, a africana, enfim, e a indígena olha para o próprio continente, né? E elas são enormes, elas são muito grandes, inclusive eu pedi emprestado para a Rô uma imagem dela do lado de uma das esculturas para eu mostrar para os alunos sobre a proporção, né? Porque assim nas fotos eu não tenho muita ideia. Da Eliane Kertész, né? E aí eu pedi para a Rô se ela me permitia mostrar para os alunos. Depois eu trabalho com 4 artistas contemporâneos brasileiros. Essa é uma obra da Fernanda Magalhães, que ela trabalha com fotografia, intervenção na fotografia, e eu acho muito interessante porque ela coloca a cabeça da Vênus do Willendorf no lugar da própria cabeça, né? E aí você tem ali também uma fala dela em torno do próprio corpo, e a Fernanda Magalhães, ela é professora de Londrina, da Universidade de Londrina, e ela é a precursora do trabalho com o corpo gordo nas artes no Brasil, né? Essa obra é do Mírio Spinelli, eu acho de uma potência absurda essa obra, porque, assim, já o nome, né, gordura trans, porque ele é um artista trans. Então, essa exposição do próprio corpo, com os seus seios avantajados, mas ele é um homem barbado, e aí, quando ele coloca gordura trans, são performances, aqui a gente só tem uma imagem, né, mas são performances que ele realiza em vários lugares diferentes do mundo, inclusive vários aqui no Brasil, em que ele leva tambores com gordura trans, às vezes margarina, às vezes maionese, às vezes óleo de dendê, e aí ele vai olhando para o público, e eu tive a oportunidade de entrevistar esses 4 artistas contemporâneos que são tão vivos, né? E aí, o que acontece? Ele fala muito, assim, dessa relação visual que ele mantém com o espectador, enquanto ele se besunta dessa gordura trans, e aí ele vai para o chão, enfim. Então, é muito potente essa obra dele. O nome dessa obra é Catedral, da Márcia Falcão. Márcia Falcão é uma artista carioca, negra e gorda, e assim, eu a questionei na entrevista se ela fazia autorretratos, né, porque quando a gente a conhece e vê as pinturas, você identifica. Ela disse que não faz essas pinturas como autorretratos, mas que no ateliê dela, muitas vezes ela só tem o próprio corpo como modelo, né, então ela acaba retratando o seu próprio corpo, mas não com a função exatamente de um autorretrato. E eu queria que vocês pensassem o seguinte: as catedrais góticas,
para suportarem o peso daquela arquitetura, elas tinham como base os arcobotantes, que eram o que vocês veem ali em vermelhinho, que são essas estruturas que mantinham aquela estrutura tão alta e tão pesada em pé. E ela faz uma relação aí nessas obras dela com o corpo e a arquitetura. Então, esses arcobotantes que estão sustentando o próprio corpo dela. É uma artista fenomenal, sigam no Instagram, porque vale a pena, ela tem uma produção excelente. E a outra obra, e que é super pop, assim, a garotada adora, por quê? Porque é um retrato da MC Carol de Niterói, que tem também um discurso, né, antigordofóbico, e ela é pintada pela Pamela Castro, que a Pamela Castro, ela tem, assim, na cidade toda, vocês vão ver grafites dela, né, hoje ela está trabalhando mais com obras dentro do ateliê, enfim, e essa obra foi feita durante a pandemia, são vários retratos, assim, pessoas que eram amigas e que elas podiam se encontrar, e que aí ela acabava fazendo esses retratos, né? E ter a MC Carol com toda essa sensualidade aí, sendo retratada como uma mulher gorda, também é muito significativo. Acho que a gente não continua, Cláudia, porque não ia dar tempo, mas de falar sobre tudo isso. O que eu queria mesmo é mostrar, assim, que essa curadoria foi feita em cima dessas representações que eu mostrei para vocês, e essa curadoria foi trabalhada nas oficinas que fazem parte da pesquisação, né? Mas aí tem muito detalhe para contar, que levaria mais umas 2 horas. Eu não sei se alguém quiser comentar, falar alguma coisa, Claudinha, se quiser organizar ele de alguma outra forma. Ai, peraí que eu me enrolei. Eu aqui tô para variar. apaixonada, eu quero ver tudo, eu quero ler. Ah, que bom. A gente vai deixar muitos gostinhos aqui, Ana Lu. Essa obra tem que ser publicada, precisa. Para a gente ter acesso. Assim, quanto que de informação, não apenas do campo do corpo dissidente, do corpo gordo, como de arte e dessa relação, né, da representação artística, dessa importância, traduzindo os nossos corpos. Então, assim, você falou historicamente, depois você trouxe relação com o capitalismo, depois você trouxe como é que hoje os artistas estão representando esses corpos, esse trabalho da gordura trans, que é um negócio que você já tinha comentado comigo, que é um negócio muito impactante. Isso que a gente só vê a foto, imagina você estar presente na performance, né? Alguém mais quer falar, gente? Porque eu falo demais, por favor, fiquem à vontade. Patrícia não vai falar nada, Patrícia entrou, eu fiquei muito curiosa sobre essa questão que a Cláudia, eu acho que a gente não vai poder aprofundar aqui, e a Ana Lu falou um pouco, né, sobre a dificuldade de mudança, que essas mudanças históricas, elas são processuais, mas do como foi a recepção no ambiente de pesquisa que você escolheu para falar sobre gordofobia, tratando da questão médica, né? Ou não é médica, né? Do preconceito médico em relação a isso, aos nossos corpos. A isso não, aos nossos corpos gordos. Por exemplo, tem só nos depoimentos dos servidores, eu consegui catalogar, não quero dizer que só existam essas, né? Mas nos discursos, porque eu faço análise de discurso, eu consegui catalogar 4 diferentes gordofobias. A gordofobia familiar, que é a primeira, e talvez a mais dolorosa, porque ela vem mesclada de afetividade, então você ser amado ou não ser amado é uma coisa que pode destruir a sua vida ou não, né? Então, muita coisa para falar sobre isso.
A gordofobia médica, que ficou muito clara nos depoimentos, e aí eu sinalizo, né, esses depoimentos, esses trechos desses depoimentos. Aí tem uma outra gordofobia que eu coloco como gordofobia relacional, e ela tem a ver com as relações entre amigos, as relações profissionais e principalmente as relações amorosas. Que existe assim, é um buraco, que existe na vida das pessoas gordas e que não se trata disso, não se fala sobre isso, porque é muito doloroso. Então, assim, por exemplo, para eu poder pesquisar, fazer essa pesquisa, e me autodefinir como uma mulher gorda e assumir as dores que eu tive durante uma vida inteira e conseguir trabalhar com os depoimentos das pessoas, porque, assim, por incrível que pareça, eu não chamei as pessoas para me dar entrevista porque elas eram gordas, a maioria delas não era, só que elas já foram gordas em algum momento, ou quando eram crianças, ou já tinham passado por dieta, ou por cirurgia bariátrica, enfim, ou elas tinham um irmão muito gordo, ou uma irmã muito gorda. Então, assim, essa história estava em todas as pessoas, e quando elas começaram a trazer esses discursos para mim, eu não estava preparada para isso, porque essas entrevistas eram para saber assim, tem material didático e paradidático que trabalha o corpo gordo? No PPPI, na sua área, trata sobre o corpo gordo? Eram essas perguntas. Só que essas pessoas me disseram nas entrevistas assim, eu nunca tive oportunidade de falar sobre isso, nunca. Ninguém me perguntou sobre isso. Então, assim, entrevistas que eram para ter uma duração pequena, às vezes duravam 2 horas, porque as pessoas tinham muito a falar sobre as suas dores. Então, assim, quando eu levei um baque muito grande durante as entrevistas, eu tive que deixar elas paradas, transcritas, mas paradas durante algum tempo, porque eu não tinha condições emocionais, no meio da pandemia, inclusive, de tratar com tudo isso, porque todas aquelas feridas que eu achei que estavam bonitinhas, cicatrizadas, se abriram de novo em mim, então eu tive que passar por um processo, assim, de me reerguer, me reelaborar, para poder encarar todos esses discursos, né? Aliás, eu nem sei se eu já estou respondendo a tua pergunta ou não, porque eu fui viajando tão longe que eu queria falar da gordofobia médica. Faltou o quarto. Você falou de 3, faltou o quarto. Você categorizou 4 elementos de gordofobia. Desculpa, eu achei que a gordofobia. A nossa, né? E aí, assim, aí tem os depoimentos e as reflexões sobre isso, né? Acabou, a tese está muito grande, assim, ela tem 410 páginas, mas é que, assim, o material foi vindo, eu não ia jogar fora, né? Então, são muitas coisas. Agora, em relação à aceitação da minha pesquisa, o que acontece? Eles aprovaram. Não sei se eles tinham tomado alguma coisa, lidem com isso, né? Agora eles que lutem, né? Mas assim, eu não tenho bolsa, né? Que tenho vínculo empregatício, então não tenho bolsa, então assim as cobranças acabam sendo menores. Mas, por exemplo, no CEP, o meu trabalho voltou 7 vezes. Eu chegava a descrever assim, nas oficinas, os alunos têm câmera no corredor, ninguém vai sofrer acidente, eles vão entrar, porque eles não conseguiam entender o que era um laboratório de fruição estética e criação artística. Então, assim, e aí eu comecei a ver que, assim, tem 2 coisas, né? Primeiro que eu trato de arte, porque eu sou da linha de pesquisa de ciência e arte, mas eu trato. A arte não está enfeitando um conhecimento das ciências e da saúde. A arte tem ali o seu lugar como conhecimento, como produção de conhecimento. Então, isso já causa ali um frisson só da arte, né? Aí eu ainda trago a arte gorda e toda essa discussão contra a gordofobia médica, contra esses embasamentos científicos que já se mostram sem fundamento, porque a gente já tem outras descobertas, a gente tem outros países que já não usam mais o IMC, por exemplo.
E aí eu faço questão de lembrar, por exemplo, que até algum tempo atrás você tinha um CID para o homossexualismo, você tinha um CID para a transgeneridade, então, assim, e isso, historicamente, isso é muito recente, né? Então, assim, por que é que o nosso CID continua existindo e a gente tem que lutar para que isso deixe de ser sinônimo de doença, sabe? Assim, automaticamente sinônimo de doença, né? Enfim, aí quando eu vou para os exames, né, de seminário, qualificação, eles me questionam, assim, onde está a ciência na minha tese. A questão, assim, Ana Lu, só fazendo uma analogia rapidamente, quando a gente começou, na década de 1970, no Brasil, a cavar o campo do gênero, a turma sofreu a mesma questão. É porque a gente está, minha amiga, ainda é tudo mato. Ainda é tudo mato. A gente, não é isso? Bruna, Rô, Denise, a gente está aqui, ó, ainda tirando o matagal. Ninguém fala isso, poder... ninguém fala. Quando a gente fala, o pessoal acha assim, ué, que isso? Você está falando de quê? Isso não existe. Nós somos invisibilizados. Não, e o campo de conhecimento. A discussão, não somos nós pessoas. Corpo, né? Não, eu estou falando da pesquisa, eu estou falando do conhecimento. É invisibilizado. E não é fortemente invisibilizado, porque isso incomoda muita gente, como a Ana Lu trouxe aqui brilhantemente. Queria agradecer, assim, porque foi uma aula. Que bom, gente. Bruna quer falar, amor? Rapidinho, só falando sobre isso, realmente nós somos muito invisibilizados, né? E isso também é gordofobia. Muitas vezes a gente esquece de falar sobre isso, né? Mas a própria invisibilidade do tema também denota essa gordofobia cotidiana, né? Verdade. É tão difícil, às vezes, assim, às vezes a gente está vivendo a coisa e só depois você se dá conta, gente, isso era mais uma manifestação de gordofobia. Porque são manifestações que elas são tão elaboradas, tão ricamente articuladas. Douram a pílula, não é, Ana Lu? De modo a você não perceber a violência. Exatamente. Aí depois você diz assim, é por isso que eu me sinto violentada. Sabe por quê? Porque nós somos as culpadas, desde as criancinhas. E é por isso, que a gente está aqui, Ana Lu, que eu não tenho palavras para agradecer essa noite memorável. Ainda bem, tomara que dê certo essa gravação, porque eu acho que vai ser muito importante para a gente ter isso aqui gravado, ter essa discussão gravada. É por isso que é tão importante o seu trabalho, o trabalho da Bruna, o trabalho que o meu vai sair, se Deus quiser, daqui a pouco, né? Então, é bastante importante que a gente comece a fortificar o campo da pesquisa, para que a gente saia um pouco dessa discussão identitária, que é claro que é importante, é claro que nos fortalece, é claro que nos identifica num campo, né? Mas que é bastante importante a gente pautar essas discussões também na academia, para que a gente tenha assento nas discussões de ordem prática, na política pública, para discutir qual é o material que vai comprar para sentar na cadeira, para discutir que tipo de corpo, que é o mesmo desde que a criança entrou na escola até a hora que ela vai sair, porque a cadeira é a mesma. Exato. Se você observar, lá dos 6 anos de idade em diante, a cadeira é a mesma. Como é que pode isso? É o mesmo corpo? Enfim, para a gente poder pautar essas questões de modo público, né? Então, eu queria muito agradecer, não só... Já vou ouvir você, Rosângela. Não só agradecer a sua oportunidade de estar aqui, mas a oportunidade dessa turma estar aqui, você que está assistindo a gravação também, para que a gente possa pensar junto, refletir junto e construir uma outra forma de ver
essas dissidências, que as dissidências sejam entendidas como características das pessoas e não como obstáculos, como nós, mulheres gordas, como nós, homens gordos, até o momento estamos vivendo, não é? Eu acho que a Rosângela queria falar. Fala, Rô. Rosângela Cabral. Eu acho que ela disse que tinha apertado errado. Ah, tá bom, tá bom. Então, olha, eu quero agradecer muito, lembrar vocês que o Núcleo 3 se reúne sempre na terceira terça-feira do mês, tratando sobre os temas de gênero, sexualidade, corporalidade, inclusão e educação. E a gente está sempre utilizando as redes sociais. Juliana está aqui, que é a nossa querida parceira, que sempre faz os materiais de divulgação para a gente. Então, fiquem ligados na rede do LEPED, né? Tanto no Instagram quanto no Facebook. Nós também temos os outros núcleos de arte e de educação especial. Então, se vocês quiserem uma discussão bacana, uma discussão que traga qualificação para essa escola, né? Qualificação para o grupo de professores, a gente está sempre aqui presente. Muito obrigada, uma boa noite para vocês, que a gente vai terminando a nossa gravação por aqui. Vai ter foto?